Fala alunos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a nossa terceira aula aqui de BLS Provider do curso de formação aí de suporte básico de vida do Círculo Europeu de Emergência. E nessa aula, a gente vai aprender aí sobre a parte da análise primária, do protocolo aí XABCDE, a parte A desse protocolo, Então, quando a gente está falando sobre essa parte A do protocolo, a gente vai dar uma atenção agora. Semana passada a gente viu sobre sistema circulatório, sobre o X, as hemorragias graves. Nessa aula, a gente vai dar prioridade para a questão das vias aéreas da nossa vítima. Então, a gente vai fazer todo esse processo. E nessa aula nós vamos ver o A e vamos ver o B. Entenda-se, então, desde já que o A gente vai fazer uma avaliação inicial dessa via aérea, saber como está essa respiração. E antes da gente começar a estudar sobre as questões de respiração, de procedimentos, a gente precisa primeiramente entender a anatomia do nosso corpo, para que a gente consiga entender como que funciona esse sistema, como que chega esse ar, aonde que ele se transforma, ele se transforma de dióxido de carbono para CO2 e assim todo o nosso sistema tem essa funcionalidade. Então, em primeira instância, a gente tem as vias aéreas, e as vias aéreas elas se dividem em superiores e inferiores. Quando a gente fala de superior e inferior, eu gostaria que você focasse aqui nessa região, em que a gente consegue traçar uma linha específica da região dos nossos ombros para cima, é a região de vias aéreas superiores. Dos nossos ombros para baixo, até o fim aí das nossas costelas, que é onde são as proteções do nosso órgão principal aí do sistema respiratório, que é o pulmão, a gente considera como vias aéreas inferiores, certo? Então vamos tratar um pouquinho do que são, dos mecanismos que nós temos nessa via aérea superior. Nós, a começar, por onde que o ar ele vai entrar? Ele vai entrar pela cavidade nasal, ele vai passar aí pelas conchas, e essas conchas vão fazer uma triagem desse ar, vai fazer uma umidificação. Essa cavidade nasal mais abaixo você vai entender que ela serve como filtragem, filtragem do ar, umidificação desse ar, para que esse ar ele chegue até os pulmões de uma forma mais filtrada, mais adequada possível. Então, ele entra pelas cavidades nasais, passa por essa questão de triagem, de filtragem especificamente do ar, vai passar pela região da faríngea, vai passar pela região da laringe, na região das cordas vocais, também nós temos ali, e ele vai descer para a região da traqueia. Nesse descer da região da traqueia, a gente precisa entender que entre esse meio termo, por mais que não esteja grifado aqui, você pode grifar no seu caderno e fazer uma anotação muito importante, existe uma válvula, um mecanismo chamado epiglote, e a epiglote ela trabalha na abertura e no fechamento de dois canais específicos. A gente sabe que hoje a gente tem o esôfago, que é uma tubulação, numa região específica aí, que vai descer a nossa alimentação até chegar no estômago, e nós temos a traqueia, que é a tubulação que vai fazer a passagem do ar, vai fazer com que o ar que nós respiramos chegue nos nossos pulmões para que aconteça a troca gasosa. Então, nesse fenômeno, a epiglote ela tem uma função muito importante, que é regrar isso, que é controlar essa entrada de ar. Então, todas as vezes que a gente está respirando, a gente está puxando o ar, o que a epiglote está fazendo? Ela está fechando o canal do esôfago e abrindo o canal da traqueia para que esse ar desça e acesse livremente aí a região dos pulmões. Quando a gente tem a situação aí de estarmos engolindo algo, então a nossa boca está digerindo, a gente vai tomar um líquido, o que ele faz? Ele fecha a região da traqueia e abre a região do esôfago para que esse alimento ele chegue no nosso estômago e assim aconteça a digestão, certo? Então existe essa diferença. Quem já ouviu aquele termo, acredito que todos nós já devemos ter ouvido aquele termo, que a nossa avó falava, entrou pelo buraco errado. Ela não estava errada nesse termo, Aqui a gente entende que existem duas tubulações, dois buracos específicos, onde há passagem de alimento e passagem de ar. E no momento que a gente está ali eufórico, ou que a gente erra num processo de respiração, a hora que a gente está engolindo,
acontece o quê? Acontece desse alimento, né, ele entrar na região errada, que seria expressamente na região da traqueia. E aí, automaticamente, o nosso sistema involuntário, ele já vai providenciar uma tosse para impulsionar, né, uma desobstrução automática ali através da tosse, para impulsionar esse objeto estranho que está na tubulação errada ali para que ele volte, né? Então, esse que é um mecanismo muito interessante do nosso corpo, beleza, pessoal? Então, dica de ouro para vocês para a prova. Decorem esses mecanismos que nós temos nas vias aéreas superiores, certo? Vias aéreas inferiores. Vale ressaltar também que a traqueia está tanto nas vias aéreas superiores quanto nas vias aéreas inferiores. Por que isso, Matheus? Porque ela é a tubulação. Então, ela se conecta nas vias aéreas superiores e também se conecta nas vias aéreas inferiores. Quando a gente fala de vias aéreas inferiores, nós estamos falando do principal órgão do sistema respiratório, que está ali dentro do intratorácico, protegido pela região das costelas, né? Protegendo ali, sendo como um órgão protetor também semelhante ao coração, tá? E ele tem essa finalidade de fazer toda essa mágica acontecer, que é a transformação do ar que a gente respira de dióxido de carbono para o oxigênio, para o O2, né? E assim oxigenando todo o sistema sanguíneo, né? Enviando essa oxigenação para as correntes sanguíneas, para que essa seja distribuída para todos os órgãos e demais extremidades do corpo e os seus mecanismos, certo? Então ele tem essa finalidade. Então o órgão principal, sistema respiratório, pulmão. Quais são os mecanismos que nós temos nas vias aéreas inferiores? Nós temos aí expressamente o pulmão, né? A gente tem dois pulmões, o pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. Aqui nós temos uma região muito interessante que a gente precisa ter a ciência disso, que são o tronco pulmonar. O tronco pulmonar, pessoal, observem na foto que o tronco pulmonar direito, ele é levemente verticalizado e o tronco pulmonar esquerdo, ele tem uma leve elevação. Então, aqui já cabe uma noção para quem já tem um conhecimento, mas para os atendimentos futuros que nós vamos fazer quando a gente trata de uma situação de convulsão, quando a gente trata uma situação de afogamento, né, que a nossa vítima se afogou ali com um líquido especificamente, a gente vai colocar ela na posição lateral de conforto, posição lateral direita, né, ou posição de segurança, lado direito. Por que do lado direito? Porque já que o pulmão direito, né, que o tronco pulmonar direito, ele já é mais verticalizado, então a tendência de comprometimento seria maior do lado direito, né, desse pulmão. Então, dentro dessas condições, a visão de a gente lateralizar para o lado direito é para que a gente sobrecarregue o direito, já que ele já tem uma visão específica de uma anatomia já para ter uma maior descida, acesso de líquidos ali naquela região, a gente vai impulsionar, a gente vai posicionar essa vítima sempre para o lado direito, então, para fazer com que isso aconteça com mais efetividade. Resguardando o pulmão esquerdo, então, para que continue as suas atividades normais, certo? Então, essa é a missão principal, a visão principal quando a gente lateraliza para o lado direito, certo? Outras regiões que nós temos aí na região, nas vias aéreas inferiores, a gente vai ter aí os brônquios, né, que já estão aí, que acessam expressamente os primeiros canais internos, né, a ramificação interna do tronco pulmonar dentro dos pulmões. Nós vamos ter aí também os alvéolos pulmonares, essas ramificações bem pequenas que vocês estão vendo, que parece semelhante à aula passada que a gente falou de capilares, são os alvéolos pulmonares. É nessa região que acontece a mágica, né? Por mais que não está demarcado, anote no seu caderno. Aonde acontece a troca gasosa? Nos alvéolos pulmonares. Aonde que é esses alvéolos? Como que eu consigo identificar isso? Você consegue identificar nessa imagem que está aqui, nessas ramificações, né, dos pulmões aí, ó, nessas extremidades finais parecendo capilares, né, parecendo uma ramificação capilar do sistema sanguíneo, né, mas na verdade aí são os alvéolos pulmonares. Nós também temos, né, no sistema respiratório a região diafragmática, né, ou a região do diafragma, que tem a função aí de fazer esses impulsos, né, auxiliar nesses impulsos respiratórios. Então, são esses itens os de suma importância para que a gente entenda as vias aéreas inferiores, certo? Então, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores.
Quando a gente fala aqui de cavidade nasal, ela tem aí, né, a sua função principal, como já citei no começo da aula, que é a filtragem do ar, né? Então o ar ele vai acessar pela cavidade nasal. O primeiro filtro específico que nós temos são a região dos pelos, né? Todos os pelos da nossa narina, elas servem como uma proteção, filtragem de bactérias, de micro-organismos ali que podem acessar através do ar, e ele tem essa principal finalidade, né, de resguardar e fazer toda essa filtragem. Essas conchas, concha média, concha superior, né, concha inferior, meato, o que seria isso, Matheus? De uma forma mais simples, quando a gente vai tratar lá em cursos mais avançados, vocês vão ter um entendimento mais aprofundado dessas regiões, devido a questões de lesões, TCS, entre outras coisas. Aqui nessa visão você tem que entender que ele serve, né, esse caminho todo que o ar ele passa, essa região de conchas, meatos, médio, superior e inferior, ele serve como um filtro específico para filtrar e umidificar esse ar, para que ele acesse da melhor forma possível, né, para a região da traqueia e acesse os pulmões e aconteça a troca gasosa. Certo, pessoal? Frequência respiratória. A gente precisa entender o que é a frequência respiratória. São os movimentos, né, o agir com as incursões respiratórias, né, por minuto. O que seria isso? A expansão e a retração do tórax, o momento em que a gente está respirando e aspirando, respirando e aspirando. Dentro dessa situação, a gente precisa entender que cada movimento que a gente respira e expira é contado um movimento. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação dessa vítima, a gente não pode contar apenas com o oxímetro, né? E saber, a saturação dessa pessoa está baixa, né? Só confiar lá que o oxigênio não está chegando nos capilares inferiores. A gente precisa saber aonde está essa deficiência respiratória, se está nas vias aéreas superiores, se está nas vias aéreas inferiores. Então, um dos parâmetros essenciais para a gente fazer uma boa avaliação de vias aéreas é a gente seguir a frequência respiratória, certo? O que é o padrão da frequência respiratória? Aqui vocês estão vendo que existe uma unidade de medida. Então, para recém-nascidos, de 30 a 60, para lactantes, de 30 a 50, para crianças pequenas, de 25 a 32, para crianças, de 20 a 30, para adolescentes, 16 a 19 e para adultos, uma frequência respiratória de 12 a 20. Então, o que quer dizer essa frequência respiratória? De 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto, certo? Então, dentro de um minuto, quando você estiver lá avaliando a sua vítima, ela tem que ter essa expansão torácica, tem que estar dentro desses padrões mínimos e máximos, certo? Então, o máximo que ela pode estar é 60 nesse caso, né? Se a gente está falando de recém-nascidos. E qual que é a mínima? 30, né? Então, se ela estiver abaixo disso, vai ser um termo técnico que a gente já vai conversar sobre ele. Se ela estiver acima, vai ser algo a mais, né? Porque ela está em outro termo técnico que a gente vai comentar mais para frente, certo? Mateus, essa região, por que eu preciso aprender? Porque é de suma importância você saber. Através dessa avaliação, você consegue identificar o termo técnico, da onde que talvez está sendo proveniente essa má respiração ou esse tipo de respiração da vítima, certo? Então, identificar, tá? Esse formato, essa frequência, ter um equipamento muito importante que é de sua posse, que é um relógio, né? De preferência com ponteiro, para que você consiga fazer essa avaliação rápida. Muitas vezes você vai perder muito tempo sacando o seu celular para colocar um cronômetro. Então, dica aqui do instrutor Matheus Miranda. Tenha um relógio para que você consiga fazer essa verificação e identificar de uma forma mais clara, né? Fazer uma análise mais precisa, beleza? Sabendo disso, né? Sabendo das frequências respiratórias, dos valores de referência, a gente entra nos termos técnicos, tá? Os termos técnicos, quando a gente fala de termo técnico, é uma importância muito grande para o profissional que quer ser um diferencial no mercado, certo? É um diferencial de representação sua, de sua imagem. E na hora que você está conversando com outros profissionais da área, você aplica termos técnicos, você vai se diferenciar. E hoje o mundo hoje procura pessoas que sejam diferentes da manada, diferentes da média, da semelhança de que todos seguem para o mesmo caminho. Não, todos são iguais. Não, você tem que ser diferente.
E se você quer essa diferença, você precisa aprender termos técnicos e não só saber, eu sei um termo técnico, vou soltar aqui uma bradipneia, e você solta essa bradipneia no ar sem saber qual que é o significado da bradipneia. Então, não é só saber falar o termo técnico, mas é saber aquilo que ele significa, aquilo que ele representa. Beleza? Então, quando a gente fala aí sobre os termos técnicos, nós vamos ter bradipneia. Bradipneia é todas as vezes que a gente não tem os valores de referência, todas as vezes que você fizer uma aferição de uma frequência respiratória e você constatar que ela está abaixo da normalidade para aquela categoria de idade, você vai entender que essa vítima ela está numa situação de bradipneia. Então, uma respiração regular, ela está respirando, porém é uma respiração mais lenta, né? E faz com que, no tempo de 1 minuto, ela não consiga atingir a média necessária, que seria de 12 a 20 ou de 16 a 19, dependendo da faixa etária, certo? Não entra nos padrões de mínimas e máximas. Então, você precisa entender esses detalhes, que é de suma importância. Eupneia. Quando a gente fala de eupneia, né? Eupneia é quando a frequência respiratória ela está normal, né? Essa vítima ela está respirando dentro da normalidade e ele está atingindo, ele está dentro a mínima e a máxima dessa determinada categoria, dessa determinada idade. Então, quando a minha vítima está com uma respiração normal, né? Não existe nenhuma irregularidade, não está acima nem abaixo, ela é considerada eupneica, certo? Uma vítima eupneica. Taquipneia. Taquipneia, se a bradipneia ela está falando de referências que estão abaixo, né? Aferições que a gente fizer que a nossa vítima está abaixo, quando a gente fala de taque vai estar acima, tá? Então uma taquipneia é quando a minha vítima ela está com a respiração acima da frequência, acima do normal, que a frequência recomenda para essa faixa etária de idade. Então, considero uma vítima com taquipneia a partir do momento em que ela está com a respiração acima da normalidade, beleza? Aí a gente tem uma hiperpneia. A hiperpneia é uma respiração difícil e é uma respiração rápida que vai ficar acima de 30 incursões respiratórias por minuto. Então, dentro dessa situação, ele está passando mais do que 10, né? Movimentos ali, mas, Matheus, se ele está falando aí, se a gente está tratando de uma vítima adulta ou quem for, e ele passou 10 frequências acima, né, 10 movimentos acima do normal, ele não seria então uma taquipneia? Não, para esse termo, né, quando a gente tem essa frequência respiratória, essa dificuldade, esse esforço a mais, essa respiração um pouco mais acelerada, mais rápida, a gente vai considerar de hiperpneia. Quando a gente fala de hiper, a gente sempre lembra que está acima, né, exageradamente acima do normal. A gente fala de hipertensão, ela está acima da normalidade. Então, sempre lembra disso. A taquipneia está acima, né, só que ela está num padrão ali mais regular, né, acima de 20. Agora, quando ele extrapola demais esses 20, a gente chama e considera de hiperpneia, tá? A apneia é as situações aí específicas que a gente tem de ausência de respiração. Então, a partir do momento em que a nossa vítima tem uma ausência de respiração, ela é constatada como uma parada respiratória, né? Então, isso pode acontecer devido a um problema respiratório, né? A um problema no sistema respiratório, a um problema pulmonar que essa pessoa tenha, mais especificamente, a gente precisa tratar a apneia, né? Saber identificar a apneia da seguinte forma: muitas literaturas dizem para que a partir de 20 segundos você considere uma parada cardiorrespiratória que a sua vítima está em apneia. Existem algumas doenças cardíacas que se podem dar uma variação de frequência respiratória diferente, né? Onde a sua vítima ela possa apresentar, ela possa ficar um período de 20 segundos sem respirar e depois ela ter uma movimentação, né? Uma incursão respiratória ali após esses 20 segundos. Então, para a gente ser exato, a gente vai constatar apenas a apneia se essa vítima ficar a partir de quanto tempo? 1 minuto ausente em incursões respiratórias ou movimentos de expansão e retração torácica. Aí a gente considera que a nossa vítima está ausente na respiração e em parada respiratória, certo? Quando a gente fala, né, sobre a questão de dispneia, é a respiração difícil. Então, essa pessoa ela está puxando esse ar e ela está tendo a dificuldade de acessar.
né? Ela tem um esforço a mais, né? Que ela puxa, você vê que ela puxa com uma maior intensidade, parece que existe uma obstrução nessa respiração. Então a gente tem que se atentar a isso, tá? Se atentar muito a esse detalhe de dispneia, de respiração difícil, porque também vai ser um fator clínico importante para aplicar a oxigenação, certo? A ventilação nessa vítima, beleza? Outra avaliação que a gente precisa ser muito preciso, né, para a gente finalizar essa primeira partezinha aqui da nossa aula, é a questão da avaliação de tórax, né, a avaliação torácica. Quando a gente fala de avaliação torácica, a gente tem que entender que no momento que a gente está fazendo essa verificação de incursões, né, de frequência respiratória, para saber, a gente consegue, os nossos olhos vão estar atentos aonde? Vão estar atentos justamente na região torácica. E nessa observação a gente precisa entender se os movimentos eles estão sendo regulares, né, se os dois lados estão tendo expansão e retração, ou se existe uma irregularidade onde apenas um lado está expandindo e o outro você não vê uma movimentação. Quando isso acontece, né, quando existe você observa essa deficiência de que parece que só um lado está funcionando, a gente entende, a gente chama essa deficiência de pneumotórax, né? E esse pneumotórax ele pode ser, nas formas mais comuns, um pneumotórax espontâneo, um pneumotórax hipertensivo, né? O que diferenciaria os dois, né, Matheus? Ambos, o que acontece? Existe uma camada que protege, né, a região do pulmão, que ela é chamada de camada de fugiu o nome agora, perdão. Cavidade pleural, perdão. A cavidade pleural ela é responsável, o pericárdio é a proteção do coração, nós vamos ver mais para frente. O pericárdio é a proteção, a camada protetora, né, que envolve a região do pulmão. E esse pericárdio, ele tem a responsabilidade ali de fazer essa proteção do órgão e a partir do momento que houver alguma deficiência, né, pode haver umas pequenas bolhas de ar que se concentrem nessa camada e aí vão gerar uma pressão interna, fazendo com que um dos lados do pulmão não trabalhe da forma efetiva, expandindo e retraindo, expandindo e retraindo. Então, nessa situação, né, um dos lados do pulmão, tendo essa dificuldade, ele não vai demonstrar isso na parte externa, né, na parte visível ali. E a gente considera que essa vítima ela está com um pneumotórax. O que pode causar uma situação de um pneumotórax, né? Também um pneumotórax hipertensivo, é a lesão, né, expressamente a perfusão dessa região pulmonar, seja pela fratura de uma costela que perfurou o pulmão, né, um dos lados do pulmão especificamente, ou um objeto pérfuro cortante que atingiu essa região e atingiu a região e lesou esse órgão especificamente, né? Então dentro dessa região a gente vai ter não só uma passagem de ar, mas a gente também consegue encontrar, né, dentro da cavidade pleural líquidos especificamente, sangramentos dentro dessa cavidade pleural que dificulta cada vez mais o atendimento a esse quadro clínico, certo? Então todas as vezes que a gente for tratar e avaliar uma vítima, a gente sabe, traga a missão de vocês, a visão de vocês que não é só, tá expandindo e retraindo, mas como está expandindo e retraindo, né? Ele está expandindo de forma uniforme, né? Os dois lados em sincronia, ou existe uma deficiência, um lado expande e o outro não. Então, sempre seja crítico e observador nessa sua análise. Matheus, mas eu já vou ter que fazer isso. Já vai ter que fazer isso. Então, observe criteriosamente quando você estiver avaliando vias aéreas, verificando frequência respiratória, essa região torácica, para saber se está uniforme essa expansão e essa retração torácica. Certo, pessoal? Então essa é a primeira parte da nossa aula que eu gostaria de reforçar com vocês, é a importância de fazer uma boa análise, certo? Quando a gente faz essa análise criteriosa, né, de checar a frequência respiratória no cronômetro, no nosso relógio, a gente consegue ter esse padrão. Nesse momento que a gente começa a fazer essa verificação, os nossos ouvidos também estão atentos a chiados, a rouquidões, né, que possam sair dessa respiração, dessas vias aéreas. Então atento a isso, porque essa vítima muitas vezes ela pode estar broncoaspirando uma secreção, ela pode estar broncoaspirando uma situação
um sangramento, então a gente precisa estar atento a esse chiado, ou existe alguma coisa que está obstruindo suas vias aéreas. Então é uma tensão visual, é uma tensão marcada, né? É uma tensão visual, que é onde a gente vai visualizar a expansão e retração do tórax, analisando essa uniformidade, essa expansão e retração de ambos os lados. A gente vai verificar isso no tempo, né? Se está batendo com o padrão da faixa etária de idade dessa pessoa. A gente vai avaliar da melhor forma possível as vias aéreas internas, saber se tem algum objeto dentro da boca dessa vítima. Então é um processo grande que a gente precisa se atentar. Vai mais do que apenas chegar lá e fazer uma manobra e começar a aplicar a ventilação. Existem coisas aprofundadas que a gente precisa entender e praticar da melhor forma possível. E é para isso que o suporte básico de vida do Círculo Europeu de Emergência, ele traz essa profundidade, esse aperfeiçoamento para cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido, essa foi a primeira parte da nossa aula. Para não ficar tão extenso o vídeo, né, eu vou fazer outros 2 vídeos que vão ilustrar tanto a segunda parte do A, quanto já entrar na parte B, né, depois, posteriormente, no B. Beleza? Forte abraço para vocês, te vejo na próxima aula.